infelizmente, eu acho que não é falar mal das religiões, né? Porque ela tem o lado positivo da união das pessoas e tal, mas também através das religiões que eu acho que é uma das coisas que hoje é mais difícil quem é muito religioso compreender essa questão de Jesus, Emmanuel, né? Ter sua polaridade oposta, um casal, né? De Deus ser um casal. E é uma coisa tão óbvia, né? Porque se nós somos imagem e semelhança a Deus, é porque Deus também é um casal. É uma lei universal. Se essas duas polaridades formam outras polaridades, e assim sucessivamente, é assim como funciona o nosso universo, né? Então, esses dimensionais, esses seres que tiveram aqui no passado, assim como Jesus, Madalena, também tiveram outros, né? Que também transmutaram. Então, a gente só tem ideia de Jesus porque as religiões nos passaram isso, né? Daquele que fazia milagres, que tinha o corpo reluzente e tal, mas apenas do homem, né? E a mulher que tem a força, a energia de criação, foi deixada de lado, né? E justamente para ter esse desequilíbrio, né? É muito desequilíbrio entre as polaridades, né? Sendo que a nossa força criadora é da união das polaridades, né? Assim como Deus, o casal criador. Então, eu acabei encontrando essas simbologias na Argentina, que é, no caso, esse anagrama, que também, ao meu ver, tem relação com o losango, né, que são as duas polaridades, que era o símbolo das Amazonas, mas que não sei se necessariamente era específico das Amazonas ou se era dos casais, né? Porque a gente olhando esse símbolo, ele aqui não dá para ver ainda, mas se a gente virar ele ao avesso, fazer aquela coisa do verso, do reverso, do inverso, é o mesmo símbolo. A gente olha de frente, a gente olha invertendo de cima para baixo, para o lado, é o mesmo símbolo. Então, é esse significado de que, assim como é em cima, é embaixo também. As polaridades, assim como é em cima, é embaixo. Uma coisa incrível, né, que foi encontrar isso num museu na Argentina, que é uma fechadura com o anagrama da Virgem Maria. Olha que interessante. Super interessante, né? Como que vai ter um cadeado da Virgem Maria na Argentina? Então, certamente, a Virgem Maria, entre aspas, viveu nessa região, não é? Não é muito óbvio isso dessas civilizações antigas? E eram reinados, porque eram coroas. Essas coroas não acredito que seja apenas algo que se colocava na cabeça para proteger do eletromagnetismo. Eu acho que eram coroas mesmo desses reinados do passado, né? Então, só falando sobre o anagrama, que o anagrama, ao meu ver, é uma representação do que assim como é em cima, é embaixo, né? Porque o anagrama é um jogo de palavras que utiliza transposição ou rearranjo de letras de uma palavra ou frase, com o intuito de formar outras palavras, né? Por exemplo, a palavra amor, a gente pode escrever Roma também. Então, esse simbolismo, ele representa isso, esse rearranjo, essa configuração daquilo que a gente aprende hoje, né, em Darkland, do verso, do reverso, do inverso, né? Em todas as realidades é a mesma lei, né? Então, aqui uma exemplificação das ruínas que tem lá, que se a gente colocar o inverso, a gente vê da mesma forma, né? A gente vê o mesmo símbolo. Nesse caso, com os três significados, né? As três simbologias das Amazonas, que é o arco e flecha, o escudo e a espada, né? Mas o símbolo central, a gente invertendo ele sempre permanece da mesma maneira. É a mesma representação, né?
Então, nessa mesma região dessa simbologia das Amazonas, eu encontrei esse monumento que tem muita relação com as faces, né? A gente sabe que eles transfiguravam, mas tem toda a relação com as obras de arte do Leonardo da Vinci, que, ao meu ver, retrata Maria Madalena, que está à direita da cruz, né? E a Maria, mãe de Jesus, do lado esquerdo. E, inclusive, ela tem cara de egípcia, não é? Uhum. E é o mesmo artefato que Dáquila já mostrou há vários anos, né? Que acho que foi encontrado na Amazônia, isso, não tenho certeza, o local exato, né? Então, Isso mesmo. era um reino gigante, o reino, né? Deixa eu ver aqui. Pode colocar o arquivo corpo reluzente. Então, voltando às religiões, né? As coisas Esse aqui? Eu tirei uma foto um dia do pavão, que tinha uma amiga nos fundos. É só para contextualizar que a gente faz os treinamentos em Dáquila e que não existe demônio. Muitas pessoas têm tanto medo. Eu não sei por que existe tanto medo partindo de pessoas assim, porque a gente ouve tanta coisa, né? Mas eu não estou fazendo uma crítica, mas é apenas assim para tirar um pouquinho desse receio de se abrir para o novo, né? Cristo, ele dominava a tecnologia mental, ele era reluzente, como é que chama a questão de aumentar a carga elétrica? Explicando essa questão de ter um corpo reluzente, é porque a nossa carga elétrica vai aumentando, né? A gente vai trabalhando isso. Então, essas imagens antigas que a gente vê em muita igreja, em muita representação de obra de arte, que as pessoas tinham a coroa reluzente, né? A nossa intenção em Dáquila é a gente transmutar, é a gente converter o nosso corpo em energia. Então, essa é uma das referências principais assim dos dimensionais hoje das pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento é transmutar, né? E é interessante que a gente absorve certas frequências em Dáquila e a gente visualiza isso nas fotos, né? Hoje as máquinas elas têm muita tecnologia que tem muito filtro e a gente não vê exatamente tudo o que poderia ver, né? Porque os filtros eles limpam, fazem essa limpeza, né? Aumentam essa quantidade de pixels para tornar a imagem mais limpa e esconde certas coisas que a gente poderia ver melhor se fosse utilizar uma máquina antiga, né? Por que será que existe essa tecnologia e, né, mais moderna para a gente não visualizar essas coisas? Mas, enfim, para ver que a gente vai vendo nessas próprias fotos, até com uma câmera normal de celular, que tem filtro, eu tirei a foto de uma amiga e ela apareceu com uma coroa iluminada, né? Ela apareceu com a cabeça dela iluminada. Achei tão bonito. Até pedi autorização dela para, né, para postar a foto. Uma foto mais de longe e aqui é a foto de perto. Ela não aparece muito bem aqui, ó, mas dá para ver, ó. Me chamou muita atenção. Não sei se todos conseguem perceber na cabeça dela. Eu estou movendo o mouse, mas não sei se dá para ver o mouse. Vamos ver se dá para ampliar. Eu não quis ter uma foto que aparece mais, mas eu não quis expor muito, né? Assim, mas ela tem toda uma energia apenas na cabeça, na foto. Dá para ver. Dá para ver uma auréola assim prateada, branca. Isso. Uhum. Né? É bem curioso. Então, é uma obra de arte que mostra Cristo, né? Cristo também tinha
apresentavam Cristo dessa maneira, né? Com essa auréola na cabeça apenas. Sim. Então, em Dáquila não existe demônio, né, gente? A gente está buscando desenvolver a nossa consciência e não é fácil. A gente passa por uns processos que viram a gente do verso, do reverso, do inverso e a gente vai seguindo. E o curioso, né, Carla, até mesmo para ilustrar, né, para quem quer conhecer, né, e tem curiosidade de saber o processo, é que, assim, não existe em absoluto, embora nós estejamos falando aqui, acredite ou não, não existe em absoluto pressão de qualquer forma, de qualquer intensidade. Não existe essa pressão para cima de nós participantes. Muito pelo contrário, é dado toda a liberdade. A única coisa que nos pressiona é o conhecimento que, à medida em que nós buscamos, nós nos sentimos na obrigação de buscar mais conhecimento para complementar aquilo que estávamos aprendendo. Então, a briga é nossa conosco mesmo. Não é porque alguém está impondo uma informação ou outra. Simplesmente eles nos dão informação, né? E o que nós fazemos com a informação vai depender única e exclusivamente da gente. Então, não existe imposição. Não, absolutamente não encontrei nenhuma outra forma, em qualquer outra religião que eu tenha passado, que eu participei de muitas, mas nenhuma delas eu tive tanta liberdade quanto eu tenho em Dáquila, de pensar e de agir. Eu posso agir da maneira como eu bem entendo. É claro que existem normas no sentido de respeito, né, social. Agora, o resto é cada um por si. E por isso que é gostoso essa universidade aberta de Dáquila, que eu sempre digo. A gente sempre está aprendendo algo novo, né? Quando a gente acha que sabe uma coisinha, surge outra informação diferente, e assim a gente vai evoluindo, né? Vai ampliando a nossa consciência, né? Então, essa obra é uma representação de uma passagem bíblica, né? Que mostra Jesus reluzente, né? E quem estava na companhia de Cristo até se assustou, né? E acho que pela transfiguração. Então, só para a gente fazer uma contextualização dessa questão da energia, né? De que Cristo também fez treinamento, né? Passou pelo processo transmutativo, mas também realizou seus treinamentos, né? Tal qual nós estamos desenvolvendo hoje, né? Sim. E dito por ele mesmo, né? Vocês podem fazer igual. Ele simplesmente foi comentado. Quem tem ouvidos que ouça. É simples, não existe nada rebuscado e nada escondido nesse sentido. Agora, quem busca, quem procura, acha. É um ditado antigo, porém é um ditado que está, inclusive, em um dos evangelhos apócrifos de Tomé. Se você procurar esses escritos de Tomé, o livro de Tomé, você vai ver lá que tem uma parte que fala: quem procura, acha. E ao encontrar, ficará transtornado. E transtornado, depois de todo o processo, aí sim a pessoa começa a entender, aí ela vai, como se diz assim, vai sentir o prazer de toda essa caminhada que você fez. Então, é simples. Não existe nada escondido assim dessa maneira que a gente não possa encontrar. Então, nessas características, né, da auréola, digamos assim, a gente vê também que tem diferença, né? Existem diferenças entre as personalidades, né? Acredito que algumas personalidades femininas tenham uma energia, uma frequência diferente das outras, né? Como a gente pode visualizar nessa imagem. E que bom que não se perdeu tudo, né? Porque muitos retratos, muitas obras de arte fazem a gente refletir sobre isso, né? Porque a igreja colocou essas auréolas porque eles sabem que existe, né? Ela é uma luz. Porém, é uma luz em que nem todos percebem.
né, pelo fato de estar dormindo. Mas todos temos, à medida em que também a pessoa se desenvolve, né, aí tem todo aquele processo de desenvolvimento dos chakras, né, e à medida em que você sobe essa energia, que também faz parte do Kundalini, o desbloqueio de todos os 7 chakras, você atingindo esse objetivo, automaticamente você começa a ser tão intenso que às vezes uma pessoa comum andando na rua, ela consegue ver isso em você. Aí, quando você anda na rua, que você olha, tá todo mundo igual e você não vê nada de luz, é porque a coisa está bem crítica, né? É por aí o caminho. Mas todos nós deveríamos ter essa luz, assim, transparente e que as pessoas pudessem observar. Interessante. Isso, para finalizar, é uma pintura que mostra Nossa Senhora e Cristo, né? Analisando a relação de um com o outro. Olha, não parece um casal? Uhum. Né? Então, muita coisa assim foi bem escancarada, mas mascararam e a gente não percebeu. Por estar tão focado naquilo que nos falaram, a gente não conseguiu ver. Eu falo por mim, né? Quando eu frequentava a religião, a gente via as coisas, mas não conseguia visualizar porque nos falaram que era outra coisa, né? E tínhamos que aceitar aquilo, né? Exatamente.